Sim. E tá tem bom. um detalhe, a gente vive numa ditadura de ONG... Que ditadura, cara? Sim, ditadura de ONG... Define ditadura. Define ditadura. Processando as pessoas e deveria estar muito aberta às críticas. Agora, se ONG... Cara, críticas é uma coisa, desinformação é outra. Elefante você fica lá, difamando assim? tudo que aparece na sua frente porque você está preocupado em engajamento, cara. Você é uma caricatura, bicho. Por que você está falando que eu sou uma caricatura? Olha isso, bicho, você está fantasiado, você tem uma mancha na você cara. Você também não é uma caricatura, tu finge de ser vegano e deve comer hambúrguer tudo. Bicho, tá tremendo já? O Deus da Guerra de Nova Iguaçu tá tremendo? Primeiro, eu estou ganhando todos os processos. Esse é o primeiro ponto. Vamos lá. Segundo, você passa pano para santuário e diz que elefante Sandro... Eu não recebo dinheiro. Eu não recebo dinheiro de zoológico, cara. Você fica se oferecendo pros zoológicos em troca de quê? Você viajou 3 mil quilômetros. Quem é que tá pagando as suas viagens? Eu paguei do meu bolso. Ótimo. Hospedagem, gasolina, pedágio. Foi pro Ribeirão Preto, foi pra Sorocaba. Do seu bolso? Você consegue provar? Consigo. Ótimo, então tá bom. Mas isso significa que o dinheiro é seu? O dinheiro é meu. Quer que eu te prove? Você prova que o dinheiro é seu? Você vai tomar um processo por causa disso. Por favor, eu te processo também pelas difamações que você está fazendo comigo desde 2023. Que eu tô fazendo por você? Você me acusando de incompetência enquanto biólogo. Não, mas aí é outra história, meu amigo. Pois em juízo... Não, você não questiona. Você me chama de incompetente junto com seus amigos. Cara, você quem disse que o elefante deveria morrer. Cara, não estamos falando de elefante. Estamos falando de tudo. Você quem disse que o elefante deveria morrer. Aí não, olha só. Vamos falar do elefante que deveria morrer, já que você está querendo tocar nesse assunto para causar. Vai trocar? Eu volto. Tá bom. Tô te aguardando. Oi, Henrique. Boa tarde. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Antes de tudo, eu não quero vir aqui tentar te convencer de nada. Porque eu sei que você começou falando sobre veganismo no sentido de eu não tenho nada contra veganismo, porque todo mundo que está aqui, na verdade, tem a mesma percepção que você. Porque você sabe que animal não é um objeto. Quando você fala, os javalis, aí fica uma coisa assim, uma massa, né? Os animais. Mas cada animal é um alguém, não é um algo. Sim. Exato, que tem uma experiência de vida. Você mesmo falou, o Sandro. Por que é Sandro? É um alguém. Ele não é uma coisa. E por que você... Então, já que ele não é alguém... Já que ele não é uma coisa... Calma aí, rapidinho, porque a gente tem agência... O bicho, não é que eu querer o mal do bicho entrando num... Ele já foi tirado. Ele já foi tirado antes. Ele foi tirado antes. É isso que eu tô falando. A gente não respeita os animais. Quando você vê você vê alguém ou algo. Porque eu vejo alguém experienciando a própria vida, então eu respeito. Você tem essa visão de que, deve me servir, porque você tem essa visão de que animais devem te servir. Sim, então, por que raios ele deve sair de lá? E por que ele deve sair de lá? O Sandro? Eu não estou discutindo nem a questão do Sandro sair do zoológico. Eu estou questionando o fato de você não enxergar o Sandro como um animal que tem uma experiência de vida que merece ser. Mas é exatamente isso que Mas ele é um entretenimento, ele é uma coisa para entreter. Ele não é uma coisa, ele tem um tratador que cuida dele. Exato. Então por que ele vira Então por que ele vira um entretenimento? Mas quem disse que ele é entretenimento? Quando ele vira no zoológico, animais no zoológico, eles são entretenimento. E quando ele vai para o santuário, ele não vira um entretenimento virtual? Não. Com venda de caneca? Não, é bem diferente. Eu acho que... Qual é diferente? Ele só vira um animal virtual com um zoológico virtual. Inclusive, os processos foram ganhos. Não, eu não quero falar de processo, porque eu nem sei de processo, meu bem. Mas eu tô falando sobre... Mas eles não viram um zoológico virtual? Não, não importa essa questão de zoológico virtual. O que eu tô falando é só do respeito da experiência dele de vida. Se você colocar ele num... Você é uma pessoa eu tava falando, mas pode falar. Você parece uma pessoa que se preocupa, por exemplo, sobre a perspectiva de ser contra elitismo, esse tipo de coisa. Certo? Sim, claro. Pergunta retórica. Não, E aí, as crianças que vão lá no zoológico claro. E que fazem educação ambiental de escola pública, deixam de fazer educação ambiental, como, por exemplo, ver o animal. Não é educação. Não, isso não é educação. Você não acha que é elitismo tirar um elefante que, primeiro, está quase morrendo, só tem um dente, nem eu, mas o molar. É bem cuidado para colocar no Ele é bem cuidado virtual. Só com o molar, não entendi. Ele perdeu os dentes molares. Ele perdeu com um bom cuidado? Ele tá muito velho. Então ele tá velho, tá. Sim. Então o que tá a ver perder o meu molar? Não entendi. Porque os molares dos elefantes, conforme eles vão envelhecendo, vão sendo perdidos. Mas o que tem a ver isso com... Ele só tem um cotoco de dente incisivo. Tudo bem. Comida e
E daí? Você não vai conseguir fazer isso dentro de um santuário. Pode sim fazer. Não tem como. Sim, se as pessoas tivessem... É porque as pessoas, 99% têm a sua visão de mundo de que animal deve servir. Se as pessoas tivessem essa visão de que, pô, eu tenho que respeitar a experiência de vida do animal, é claro que ela vai se preocupar com ele e cuidar dele, sem pensar que ele deve dar para ela algum retorno, que é lucro. Você tá ligado? Zoológico é lucro. E você sabe disso. O santuário não é... O santuário, majoritariamente, não, que isso, cara? Não é. O santuário vive... O santuário recebe patrocínio da Marula. Não, patrocínio? Você não conhece zero de santuários do Brasil. Não, porque... Claro que eu conheço, ninguém pode ir assim. Quanto custa? Claro que... Mas é justamente... Em área de cerrado. Porque tem pessoas que se preocupam com animais e querem construir... É porque tem pessoas que se preocupam e pessoas que não se preocupam. Cara, eles não são obrigados. Eles não são obrigados, mas eles têm. Eles têm. Tem depois que a gente bateu muito nessa situação. Mas, cara, o que tem a ver? Mas o que tem a ver? Não seria um zoológico virtual? Você está falando do Santuário dos Elefantes, não é isso? Sim. Você sabe que ele é um criador científico, né? Me mostra os artigos científicos produzidos lá. É um criadouro científico. Ele faz... Cara, eu tava vendo o documento, o registro no IBAMA, criadouro científico. Sabe qual a obrigação Sei muito do bem. Criadouro científico. Qual é a obrigação o Santuário dos Elefantes faz parceria de pesquisa, por exemplo, com a Universidade Federal do Mato Grosso e outras universidades. Você sabe disso? Franklin? Cara, você já procurou isso? Você como biólogo, se fosse do IBAMA, você autorizaria com o seu CR-Bio, eu nem sei se tem, mas vamos supor que você tenha. Não, eu tenho. Um CR-Bio, você autorizaria a entrada de animal exótico dentro do cerrado, Franklin? Olha só, o santuário que você tanto fala, que é um criadouro científico... Mantenedor. Todos são mantenedores. Está no documento de IBAMA. Não importa, Associação... é uma espécie de mantenedor. A definição é criadouro científico. Não importa se é um criador, é um mantenedor. Você desinforma. Mantenedor é uma outra categoria. Não, ele é uma espécie de... Bom, mas tudo bem, vamos lá. Qual é a função do criador científico, Franklin? A função do criador científico, por exemplo, no caso do Santuário dos Elefantes, ele faz inclusive reintrodução de espécies. E esse é o objetivo, porque pelo que eu vi no último depoimento do diretor do zoológico, o objetivo era manter os animais lá até a morte, nada mais do que isso. Inclusive foi aquilo. Mas qual que é a sua ideia? O que deveria ser feito com esses elefantes? Eu vou te falar. Eletroejaculação no elefante para depois gerar... Sim, por que não? Por quê? Para quê? Seria maravilhoso. Para quê? Para novos animais. Mas novos animais para quê? Para manter no zoológico. Qual é a validade? Qual é a validade científica? Eles podem ir para a natureza. Não, mas você acha que você vai colocar na natureza qualquer animal que não tenha genotipagem, que não tenha uma genealogia calculada? Essa a sua ideia de conservação? Mas o Sandro, por exemplo, é um animal que teria essas condições. Ele tem toda uma genealogia para ser... E os outros zoológicos fazem isso? O zoológico, o Bioparque, que importou 18 girafas, das quais 4 morreram, ela realmente estava realizando um projeto de conservação? Olha... Sobre a perspectiva do recebimento das girafas... Não, eu estou falando do projeto de conservação que eles anunciaram estar fazendo com as girafas. Eu não sei qual foi o desfecho das girafas. Eu tenho que ler esse processo ainda. Mas, por exemplo, existem... O desfecho é que as 14 girafas agora estão sendo espalhadas pelo país. Elas não servem para um projeto de conservação, porque não existe nenhum controle da história genética desses animais e eles estão se prestando e serão... Não precisa... É só... Dá o Google. Girafas, você não falou que dá o Google? Dá o Google, tá na matéria. Foi indiciado pela Polícia Federal. Por exemplo, a elefanta que você tem dentro do Zoológico de Brasília. Você sabe de onde ela veio? Não sei, me diz você sabe muito de zoológico. Sim, eu sei, de zoológico. De alguns, né? Não, de 80. De 80%. Você coloca a mão no fogo de 80. 80%. Vamos lá. Ela seria abatida por uma questão de manejo do próprio país de origem. Então, qual é o valor científico desta elefanta? Ela faz educação ambiental. Entendi. Então, para educar alguém, está validada o aprisionamento de um animal para que as pessoas possam visitá-lo. Você acha que ela vai voar no santuário? Não é um zoológico virtual? Deixa eu lembrar. Eu estive vendo alguns vídeos recentes. de zoológico, cara. Eu estive vendo alguns vídeos recentes de você na frente dos elefantes, fazendo alvoroço. Se você dissesse... Chateado? Não ficaria, porque isso não acontece. Mas você está acusando, está insinuando? O que você está falando? Eu estou levando a mesma lógica que você falou, que eu recebo dinheiro do zoológico. Eu não viajo para lugar nenhum.
para fazer trabalho pelos outros. Se você não tem o dinheiro com o seu próprio trabalho, eu me dei bem na minha profissão, nem todo mundo conseguiu. Desinformando, você vai continuar se dando bem, amigo, cara. Eu trabalho com a ciência diferente de você. Que ciência, cara? Trabalha com a emoção. Não. Você trabalha com ciência. Você é um cientista. Você se define um cientista. Hoje eu sou divulgador científico e um dos melhores. Você é um divulgador de curiosidades animais. Eu sou um divulgador científico e trabalho muito bem. Aliás, diga-se de passagem, tudo aquilo que eu me proponho a fazer, eu faço muito bem. Não estou na academia, estou na divulgação científica e, modéstia à parte, já ganhei 2 prêmios como maior do Brasil por isso. Voto popular. Desculpa. Ah, meu Deus. Você Desculpa. competindo com o André Trigueiro. Desculpa. Perdeu. Você sabe por quê? Perdeu pelo voto popular. Perdeu. Pessoal, vocês sabem como é que funciona a votação do IBEST? A mesma pessoa pode entrar todo dia votando. É tipo BBB. Não é verdade. Ô, cara. Eu não voto por pessoa. Ah, cara. Inclusive, vote pra mim lá. Gente, olha, este rapaz é um divulgador de curiosidades animais, ele não é um cientista, ele é um professor municipal. Você é um professor municipal do ensino fundamental. Você dá aula para crianças de 9 a 14 anos. Tenho orgulho disso. Tenho orgulho de ser professor. Eu sou apenas um simples professor. Mas você é um professor da garotada. Cara, seja professor, ensine as crianças. Mas entenda que o seu público são crianças de 9 a 15 anos. Não, gente adulta. Você falou que o elefante era pra morrer, pô, dá um tempo. Humanizar animais, o pet, é maus tratos. Se apresenta aí. Eu me chamo Rodrigo, eu sou biólogo e professor de órgão. Então, humanizar os animais, como você falou, né, os pets, eu considero algo não muito adequado. Mas eu considero a objetificação dos animais como algo muito pior do que a humanização. Nesse sentido, assim, eu imagino que você esteja falando daquelas pessoas que fazem chupeta no festa cachorro, de aniversário, isso. Bota o cachorro para dormir na cama, esse tipo de coisa. Eu imagino que você esteja falando disso. Mas eu acho pior galinha confinada dentro de gaiola. Eu considero pior os animais que são separados de suas mães após o nascimento, como as vacas. Eu considero pior, por exemplo, as vacas que são tratadas como objeto, que fica com aquelas máquinas nas tetas, e você sabe que é aplicado hormônio, é aplicado, enfim, uma série de medicamentos e etc., para que ela continue produzindo. A vida dela acaba sendo menor do que poderia ser, se não me engano. Ela vive 8 a 10 anos num criadouro e ela poderia viver 30, 40, enfim, 20, 30 anos. A gente sabe, eu considero isso pior. A gente sabe que exageros existem, sim. Isso não, dentro da indústria, mas, por exemplo, da pecuária... Você que é biólogo. Sim. Qual o problema, por exemplo, de você ter uma chácara de subsistência, criar galinha, porco e ter a sua vaquinha? Você acha isso na verdade, o cara tem uma galinha felizinha ali. Isso é pontual. O que acontece com a galinha depois que ela para de produzir ovos? Ela é consumida. Exatamente. Velha, já. Nem sempre, né? Sim, mas assim, o grande problema não é a galinha da granja. O grande problema é a galinha da granja. Vamos supor que você... Que é a grande maioria das galinhas. Mas assim cara, como, isso é uma questão de subsistência. Assim como os animais de grande porte, as vacas, os porcos, você não acha que é sustentável? Eles passam muito mais tempo... Ok, mas vamos extrapolar a situação. Você, como vegano, seria incapaz de enxergar uma sustentabilidade no cara que tem uma pequena produção rural, onde ele tem lá as galinhas soltas, tem a sua cabrinha solta. Eu acho muito mais útil, dentro do movimento vegano que a gente defende, é que a produção, a base... O biólogo é vegano nessa parada, né? Não, eu sou um biólogo vegano. Não, mas olha só. Exatamente por isso, por ser um biólogo que estuda a vida, eu entendo como que a industrialização do animal... Não estou falando industrialização. Não, mas parte do processo de consumo estou falando do alimento... De pequena produção, de mas modo sustentável. O pequeno produtor é o menor dos problemas nesse caso. Então, você aceitaria o grande isso? Produtor... Cara, maneira tua tatuagem, hein, cara? Valeu. Obrigada. Você é? Carla. Bom, eu como tutora de animais, assim, só para voltar, assim, a gente vai falar sobre esse assunto, né? Então, assim, eu como tutora de animais, como vegana, eu concordo com você falando que realmente humanizar animais são maus tratos, né? Vamos dizer assim.
Realmente eu não quero... O nome tutor já é uma humanização, não é? Não. Assim, na verdade, como todos os outros temas anteriores, né, a gente não consegue manter este tema... Você quer que eu fale o quê? Dona de animais? Proprietária? Não, porque eu não sou dona de um animal. Eu não sou proprietária porque, para eu ser proprietária dele, ele teria que ser uma coisa, né? Uma propriedade. Se o cachorro foge e mata a criança, você vai falar que é tutora dele? Vou. Porque eu tutora... Tu acha que o juiz vai engolir isso? Não, então... Até porque, assim, na verdade, como eu trabalho também com animais, né? Com pets, cuidados pets, o termo atual, na verdade, a melhor forma realmente de falar sobre isso é realmente ser tutor. Porque o que o tutor faz? O tutor, ele se responsabiliza por aquele animal, né? A gente falando do pet, né? Mais uma vez. Então, assim, eu sou tutora de animais, eu realmente, assim, quando eu quero ser mais fofinha com meus animais, eu também posso ser mãe. Ai, adorei a pergunta. Eu tenho cachorro, eu tenho gato e eu tenho pombos. Entendeu? Pombos. Que eu resgatei, que foram jogados no lixo. Já fiz isso. Então. Tirei um pombo que estava lá como um trabalho de religioso, cheio de cabelo no pé, eu resgatei. Pois é, então, isso na verdade, assim, é o tempo inteiro, né? Vários, não só pombo, né? Como outras aves, que tem vários fios, né, nos pezinhos, porque as pessoas realmente não se responsabilizam pelos animais, pela vida animal, né? Porque realmente a gente só vê o animal como coisa, como objeto, como entretenimento, como teste, como recurso. Mas você não acha que, por exemplo, porque eu vejo muito isso, inclusive agora com essa moda de cão comunitário. Você não acha que é sair da responsabilidade do animal? Como, por exemplo, eu sou um tutor e aí um cachorro mata alguém e o cara, não, eu sou só um tutor. Porque existe uma questão legal nessa situação. Sério, é sério isso. Tá. É uma questão legal. O que você tá Beleza, vendo... tá bom. Se o meu cachorro foge e ele mata uma criança, eu não tô sendo uma boa tutora, né? Porque eu deixei meu cachorro, um cachorro reativo fugir. Quem é que vai pagar esse crime? Ok, obrigada. Tudo bem? Você apresenta pra gente? Débora Vieira, advogada, minha filha. Faço parte da Comissão de Proteção dos Animais da OAB do Rio de Janeiro e também sou formada em nutrição. Espero que você não seja a favor dos cães comunitários. Claro que eu sou. Isso é um problema. É uma das. Quando ele mata alguém, quem é o tutor que vai... Na verdade, nem precisa falar de cão comunitário, né? Como você está falando de tutor. O tutor, ele, como ela muito bem disse, é o tutor que ele vai é responsabilizado. Se por um cão comunitário. Vou te dar até um exemplo particular meu, por exemplo. Eu tenho um cachorro e ele foi atacado por outro cachorro que estava fora da guia, numa rua sem saída. De quem é a responsabilidade? Da tutora, que não teve a responsabilidade de entender que existe lei e que você tem que andar com o seu cachorro na coleira. E do cão comunitário? O do cão comunitário existe, na verdade, o quê? Tem por exemplo, você tem um condomínio, não tem? Um condomínio, e isso é muito mais comum, por exemplo, em condomínios abertos. Cachorro é mais incomum. Existem casos de, vamos cuidar de 2 cachorros. E aí, no caso da comissão, vem pessoas até tirar essas dúvidas, por exemplo, assim, como é que a gente faz? O cachorro, ele era manso, assim, tem 2 cachorros que esse condomínio cuida, porém, aí crianças que não são bem orientadas pelos pais, jogam pedra, e aí esses bichos vão ficando mais bravos. Sim, para você ver o problema do cão comunitário. Não, a gente tem que ver o problema das pessoas. E o quanto falta conscientização de como que tem que ter o respeito ao próximo, o respeito aos animais. Mas aí esse cachorro mordeu alguém, como é que faz? Não, e o entendimento de que a gente tem que fazer o quê? Tem que ter esse cuidado, a gente se cotiza, a gente chama o adestrador, a gente tenta orientar as famílias. Uma criança. Quem é o tutor responsável? Você está querendo esse exemplo? Sim. A questão da responsabilização que você vai querer o quê? Uma indenização do condomínio, vai ter um processo judicial. Preso? Quem vai pagar pelo cachorro comunitário? Quem é o tutor que vai resolver? A grande questão dos animais comunitários que se discute hoje em jurisprudência é o quê? Pode ou não pode alimentar os animais? Hoje, esses animais comunitários, eles são defendidos e não é possível, inclusive tem um processo na Barra da Tijuca, tem vários condomínios grandes na Barra da Tijuca, e eles são defendidos da seguinte forma: você não pode praticar maus tratos, porque é uma prática de maus tratos, você privar. Teve o síndico, por exemplo, que colocou impedimento físico para você não poder alimentar gato, por exemplo. E gato não vai atacar e matar ninguém, mas que é considerado por alguns condôminos, desses condomínios grandes da Barra da Tijuca, cheio de casas,
que a gente tem que exterminar os gatos. Você sabe que a gente está tendo um surto de esporotricose. Não, o que a gente tem é controle de natalidade, é um trabalho que a OAB procura conscientizar, tanto em lugares, tanto em lugares de padrão econômico alto, como em comunidades, por exemplo. Você não acha que nesse quesito a gente precisa conscientizar controle de natalidade, Peraí, vamos lá. Castração Primeiro, você não respondeu quem paga o pato. Seu primeiro ponto. Segundo ponto, não fica muito cômodo você criar cães e gatos comunitários isentando, por exemplo, as prefeituras de agir, porque o que a gente deveria estar fazendo... É o poder público que não consegue atuar como deveria. E ali entra até em outro tópico seu sobre as ONGs, né? Porque a gente tem o trabalho dos protetores, o trabalho de ONGs... Que fazem o quê? Vivem do problema ao invés de resolver o problema. Não, infelizmente, no Brasil, a gente tem vários outros problemas, não só relacionados aos animais, que a gente procura nesse caso, enxugar gelo. Mas é a visão do bem-estar animal. Você até agora não respondeu quem paga o pato se uma criança morta por um cachorro. Oi, tudo bem? Tudo bom. Beta, prazer. Beta. Henrique, o veganismo é para salvar a maior quantidade de animais possíveis. Legal. Sabe qual é a melhor forma? Não comendo os animais? Por exemplo, Sim. sabe quantos animais são mortos no mundo para ser comidos? São bilhões, mais do que... Trilhões. 6 trilhões de animais são mortos para alimentar. E já existe, a ciência já provou que você pode se alimentar. Tudo bem, eu concordo E com por que você não faz isso? Eu gosto de comer carne. Eu também. Então. Sou argentina, imagina. Ah, Mas eu entendi que não preciso. ok. Para você, para mim não. Você também não precisa. Você tem escolha. Eu tenho. Adoro Eu sei que você gosta, mas você tem escolha, tem poder de discernimento. Sim, não tem problema. Você é biólogo, não cuida da vida. Cuido da vida, mas... Então, por que não cuida da vida dos animais que botam no prato? Ah, sejamos sinceros. A maioria de vocês come a carninha de vez em quando. O quê? A maioria de vocês come, cara. Gente... Eu conheci... Caraca! O da Anitta comendo uma costelinha. Isso é uma falta... Não, é uma falta de respeito muito grande. O que você está falando é uma coisa muito séria. Você pode provar isso? Ah, dos colegas que eu tive... Conhece um? Sim. Fala. Quem? Eu tive um amigo que... Quem você conhece? Tive um amigo que eu peguei ele no flagrante. Mas eu vou falando... Mas a pessoa não é vegana. Era vegana. Então, você está... A Anitta não foi assim? Henrique. A Anitta não foi assim? Não foi vegana. Ela foi vegana, ela estava vegana. Não existe o estar vegano. Mas olha só, você é biólogo, defende a vida. Sim. A melhor forma de defender a vida dos animais e parar de enxergá-los como objetos é tirar eles do prato, parar de se entreter. Você tem a ciência, você tem toda a tecnologia para não precisar disso. Eu trabalho com espécie. E com vida. Não com espécime. E 6 trilhões, e 6 trilhões de alimentos. O problema de criar, por exemplo, roedores na alimentação das serpentes no Instituto Vital Brasil. Não tem nenhum problema quanto a isso. Henrique, sabe o que acontece? Que você está só trazendo a exceção da exceção da exceção. Então, sim, mas é porque só me importa a gente está falando do que a gente faz todo dia, várias vezes por dia. Eu não me importo. Mas como você não se importa com porcos, galinhas, vacas? Deixa eu terminar. Eu não me importo com o movimento vegano sob a perspectiva de comer menos animais. A gente deveria ser aliada sua. Se você defende a vida dos animais, na exceção que melhor que o vegano? O vegano é quem defende todos os dias a vida dos animais. Porque na exceção ele não come os animais, ele não se entretém, não viste animais. É na exceção que você vai lá. Você, como biólogo, deveria abraçar o veganismo. Não. A melhor forma de salvar animais não vai acontecer. Não é a discussão dos javalis. Sobre a sustentabilidade, é parar de explorá-los, é parar de chegar que eles são objetos. Para você, isso aí eu concordo. Não é para mim. Então por que você não se torna vegano? São as exceções que vocês me atrapalham. Como? São as exceções que vocês me atrapalham. É um impedimento, por exemplo... Quem te atrapalha? Eu não entendo por que você demoniza o veganismo quando o vegano é seu aliado. Se você defende a vida dos animais... Como não? Ué, quando você fala de Você sustentabilidade... não defende os animais? Você não quer o bem-estar dos animais? Quando o veganismo, por exemplo, você acha que os animais são o quê? Quando o veganismo quer destruir os zoológicos, Henrique, isso me atrapalha. Me faz um favor. Tem vegano que é a favor do zoológico? Henrique, me faz um favor. Defina o que é um animal para você. Ai, cara, isso é um conceito muito, muito amplo. Não, é simples. É um ser senciente. É um ser que sente dor, animal, sente medo. Nem todo animal sente ciência. Eu ouvi você falar. Eu vi um vídeo.
Henrique, eu muito mal do que você eu tá vi um pensando. vídeo seu, você chorando quase por uma vaca e falou, se eu fosse esse menino, lembra desse vídeo? Sim. Eu não comeria bife. Mas você é falou aquela isso. vaca. Eu não tenho problema. Eu posso ter uma vaca assim como o Richard me falou. Eu tenho o meu porco. Ninguém Então come. você respeita algumas crianças, não respeita todas as crianças. Respeito todas as crianças, são humanas. Então, os Humano em animais, primeiro lugar, os sempre. animais, seres sencientes. Você respeita crianças? Crianças Algumas? são animais, são humanos, animais Sim. humanos. E os animais não humanos? Não humanos. Sim. Alguns deles não têm Depende de problema quem. alimentar. E como você distingue? Como você escolhe? Qual você respeita e qual você não? Tudo está relacionado à emoção. Por exemplo... A emoção de quem? Da sua cultura. Para um chinês comer cachorro, para ele não é problema. Você mata de Para o acordo... hindu comer a vaca não é um problema. Não, estou falando de Pra mim você, não é um Henrique, problema. aqui no Isso é Brasil. cultural. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil não vejo nenhum problema em comer vaca. Vamos lá. Ainda ao mesmo tema? É? Vamos voltar ao tema que eu esqueci o tema. É, eu também. Humanizar animais é mostrar. Tá. O que humanizar para você é tratar como um ser humano, assim? Humanizar é pegar um monte de dondoca, dando Dramin pro cachorro Odeio e levando também. pro shopping. Nossa, É isso isso. Não, isso é Isso é um humanizar. crime. É um crime você dopar um animal assim para usar ele como Sim, bibelô. tratar ele como um ser uma humano, bolsa, botando né? roupinha, esse Ah, tipo de tá. coisa. Mas isso é uma justificação. Veganos são contra isso. Eu te desafio a achar um vegano Quantos real. veganos tem gato aqui? Não, então vamos lá. Não tem nada a ver isso, Eu Henrique. já vi umas Gato. com gatinho, Não, inclusive, um florzinho aqui, ó que eu conheço vegano, pai de pet. Por que tem muito gato, Henrique? Por que tem todas as pragas que você chama? Todas essas superpopulações, esse desequilíbrio imenso? Porque o ser humano trata o animal como coisa. Ele reproduz o animal como se estivesse numa fábrica. Você sabe disso. É errado. Você sabe Detalhe, não quantos... sou fábrica. Agora, não, Você deixa- sabe não, peraí, quantos calma aí. veganos foram Você me falou- atacar você lá falou- porque Não, eu disse que gatos na natureza Calma, eu é um concordo problema? contigo que é até sustentável explorar um animal às vezes, mais do que Opa. plantar. Eu não concordo. Tá bom. Porque veganismo não é sobre sustentabilidade. É sobre respeitar o animal. Então a É gente não tem mais... respeitar- A gente não discute mais. Henrique, Tá é certo. sobre não usar ele como recurso, é sobre Beleza. não ver ele como um vestimento, Ok. uma comida ou qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa. Ok. É um ser vivo, senciente. O que é senciente, Henrique? Você consegue... Ó, eu concordo com você. O que sua é senciência perspectiva, para você? Que ele tem alguma forma de conhecimento, mas autoconhecimento é uma Dimensão psicológica e emocional. Você não... coisa... Mais ou menos. Nem todo animal tem Mais ou- autoconhecimento. Esponja que você tá falando? Não, cara, tem um monte de animais que não tem... você não tem autoconhecimento. Você diz de acordo com a biologia, Sim, academicista, eu sou academicista. descartiana, toda materialista. É, Eu mas, sou... assim. mas você sabe que... Poxa, você mesmo Não faz um sou vídeo. espiritualista. Você faz um vídeo comparando adotar um cachorro com adotar uma criança e você vem falar que não deve humanizar animal, não faz sentido. Não humanizar E é aí? questão de você encher o bichinho de... Não, mas isso não deve fazer nem com bebê, ué, nem com mas nem a com galera humano. faz, vai Mas por não mim. deve, você concorda? Não deve. O que tem de pai de pet vegano que me ataca porque eu falo que gatos na natureza são um problema. Mas eles e exploram são- animais também, eles não são veganos. Inclusive os que você falou Mas que aí comem é a falácia carne. do- Inclusive é a os que falácia você do- falou que dos comem animais ser não de são nem verdade, veganos, nem cara. vegetarianos. Você fala assim de coisa de verdade. É por isso que eu cheguei aqui te perguntando qual que era veganismo. Porque não é vegetarianismo. Não é. Inclusive, eu acho que comer ovo é muito bom. A caça e o controle de espécies invasoras como javali, caramujo africano, bagre africano, no Brasil é ecologicamente vital e moralmente superior a deixar o ecossistema sucumbir. Você acha que a caça é a única forma de você evitar que um ecossistema sucumba? Não. Me fala algumas possibilidades. Um animal morto. Ué, a Luísa Mel tá apoiando um cara que faz propaganda pro... Ótimo, aí você Eu tô discute fazendo com a Luísa Mel. Pô, qual o problema? Os veganos ficam com o pessoal do... Aí você discute com a Luísa Mel. Aí você discute com a Luísa Mel. Ela não tá aqui. É só cortar a parte do hambúrguer. Eu também não autorizo isso. Não, ele não respeita ninguém. Ué, é engraçado, quando a Luísa Mel tava lá fazendo com o cara fazendo propaganda... A Luísa Mel tá aqui na Não mesa. tem problema pra você. A Luísa Mel não tá aqui na mesa. Você conversa com ela. Tá sim? Por quê? O que você tá insinuando com isso? Vocês são amigos, cara. Não, você tá super enganada. A gente não é amigo. Não é? Muito bem, vamos falar sobre caça. Eu perguntei se caçar, matar animais é a única forma de evitar que um ecossistema Depende sucumba. do animal.
Tá bom. Que outras formas você conhece de evitar que um ecossistema sucumba através do controle, no caso? O controle de pragas de ecossistema é só o extermínio. Seja ele com caça, seja ele com biocidas, de alguma outra maneira. Tá bom, então é exterminando que você... Sim, só exterminando. Tá. Você conhece um produto chamado PZP? Não. Gonacon? Também não. Você sabia que esses produtos são justamente foram desenhados para você controlar espécies através de um método não violento? Explica se já funcionou alguma vez. Bisões americanos, cavalos selvagens, capivaras, ursos... Funcionou para peixe escorpião? Eu acabei de citar algumas espécies, mas você quer que funcione para todos? Então, existem maneiras, eu concordei com você no começo, que nem sempre é a morte do bicho em si, mas que você deve exterminá-lo, você deve exterminar a praga da maneira que der. Então, a morte, o extermínio por morte é uma delas. Aliás, para várias espécies é a única maneira. Já deu para ver aqui pelas interações que você não está nem aí para os animais. Não, eu trabalho com espécie, não com espécime. Define espécie. Espécie tem várias definições, você sabe disso. Eu sei, exatamente. Sim. Então, sobre qual Mas, definição você está trabalhando? De uma espécie definida, e se ela for invasora, ela deve ser exterminada. Define invasora. Invasora é um animal que não faz parte daquele ecótono, não faz parte daquela biota e está invadindo aquela biota. A espécie humana, ela é invasora em alguma maneira? A espécie humana, de alguma maneira, ela é invasora. E aí está autorizado, então, o controle dessa espécie através da caça? Não, óbvio que não, somos humanos. Mas por quê? Porque somos humanos. E qual a diferença de animal humano para animal humano? Animal humano é porque nós somos humanos, devemos respeitar a nossa espécie. Porque... nós somos humanos, que você não pode matar outro humano, cara. Sim, mas por que eles têm direitos fundamentais, essenciais e os outros não? Peraí, nós humanos temos direitos de humanos. Animais têm direitos de animais. Quais são eles? Depende do animal, depende do que você quer fazer. Você, por exemplo, tem animal que você pode fazer combate. Responde. Quais são os direitos dos animais? Cara. Quais são os direitos dos animais? Da espécie. Escolhe um, me fala. Por exemplo, caramujo africano. Qual o direito do caramujo africano? Você acha que o caramujo africano não é um ente que tem toda uma cognição, que tem uma... Não tem. Não tem? Não. Você consegue provar isso? Você bota um espelho na frente do... Você acha que essa é a única maneira? Acha que ele se reconhece. Você acha que essa é a única maneira? Você acha que essa é a única maneira que um animal tem de demonstrar uma complexidade cognitiva, emocional, afetiva? Essa é uma das maneiras. Eu tenho certeza que um caramujo não vai ter afeto por você. Você trabalha com a ciência de caramujos? Neurociência de caramujos? Eu sou etólogo. Você é etólogo? O que trabalhos você tem de etologia que são significativos para que você se qualifique como etólogo? Qual trabalho você tem de etólogo para falar isso? Eu estou me nominando etólogo? Mas se você é um etólogo, você eu luto pelos animais. Eu estudei etologia, estudei comportamento animal. Mas estudar não te garante autoridade para falar sobre o assunto. Se eu sou um etólogo e não posso falar sobre etologia... Mas quem te chama de etólogo? Eu sou etólogo, eu tenho mestrado em etologia. Eu li a sua dissertação de mestrado. É etologia, eu sou etólogo. Eu li a sua dissertação de mestrado. Comportamento predatório. Tá. Quem é o grande expoente? Quem é o grande expoente da etologia? O grande expoente real da etologia é o Richard Dawkins. O grande expoente que você deve conhecer é Conrad Loris. Não é o adequado. Porque o que a gente sabe hoje é que o Dawkins está muito mais certo. Você sabe que o Richard Dawkins é um grande também expoente da defesa que os animais, eles têm uma sofisticação psíquica, cognitiva, e justamente não podem... Ele não vai falar isso do caramujo africano. Não, você não pode ter essa certeza. Você está jogando isso para a câmera. Ele é um colega da minha área, não da sua, cara. Vai por mim, caramujo africano. Eu não sei, eu tenho sérias dúvidas que ele gostaria de ser associado na forma de colega à sua forma. Cara. Você tem conversas com o Richard Dawkins? Impressionante. Você deve falar inglês também, né? Não falo fluente, mas a gente já trocou e-mail. Tá bom. Gente, alguém? Pode recuperar sobre o uso da caça para retirar pragas do meio ambiente. Que isso é moralmente mais aceitável do que você deixar o ambiente ser sucumbido. Acho que um ponto importante que o colega trouxe anteriormente
foi principalmente a pergunta se essa é a forma mais eficiente, se é a única forma de se fazer. Ela pode não ser a única forma, mas é a mais eficiente. Você falou que ela é a forma mais eficiente. Sim, na maioria das espécies, sim. Quais são outras formas que são geralmente advogadas por outros... Você pode capturar o animal, castrar o animal e devolvê-lo. O que é um problema, inclusive é crime ambiental no país. Se você pega um animal exótico, castra e devolve para o meio ambiente, você está cometendo crime porque você está introduzindo um animal exótico no país, entende? Então, só por si só, já é um crime. Mas mesmo que isso funcionasse, vamos supor, que eu pegasse javali por javali, com um helicóptero, fizesse todo aquele gasto e etc., capturasse, castrasse, eu não conseguiria castrar todos. E se eu fizesse um extermínio de espécies mesmo, mortandade, eu poderia diminuir significativamente a presença de animais exóticos ou até mesmo exterminar. Isso é uma possibilidade. O extermínio do animal exótico na natureza é melhor para a natureza. É moralmente mais aceito dentro da biologia, porque você preserva o ambiente, você preserva as espécies. Quais são os pontos negativos dessa prática? De exterminar esses animais? Cara, existem alguns pontos negativos. Dentre eles, uma coisa chamada efeito cobra. O efeito cobra é quando você conclama a comunidade inteira para exterminar esses animais e você acaba ampliando esses animais. Por quê? Porque as pessoas ganham dinheiro com isso. Ampliando em que sentido, se quiser? Você amplia o efeito... Sabe o que é o efeito cobra? Sei, mas é bom a gente explicar para o pessoal. Então, se tu sabe, fala. É quando a gente... Uma política pública em que eu peço, por exemplo, a comunidade, por favor, a gente está tendo muita cobra, matem a cobra, eu te incentivo com dinheiro, por exemplo. Isso. É algo que aconteceu na história... Na Índia, a Inglaterra fez durante o período da colonização. Né? Esse é um problema, porque pode ampliar o número, como acontece com as pitons birmanesas. Outra maneira é você ter instituições legalizadas que vão fazer todo esse controle do abate, e aí você tem realmente a redução significativa. Então, a gente comentou sobre 4 maneiras aqui, 3 ou 4 maneiras de fazer... A maneira mais eficiente é o extermínio do bicho. Por que é que não existem mais maneiras? Cara, na verdade, ela existe. A gente complementa com um monte de outras coisas. A gente vai complementando com todas as tecnologias que vão aparecendo, entende? Como o assustamento... Afugentamento. Não é que não tem interesse, né? É muito conveniente falar, vamos exterminar, né? É muito conveniente isso, é muito mais difícil respeitar o animal e falar, vamos respeitar o interesse de vida dele. Porque, de novo, vamos voltar, não é animais. Você tem que lembrar, Henrique... Mas o bicho vai estar destruindo a natureza, eu não posso... E aí, destruir a natureza, vamos todos, então bora se exterminar. Você está falando de proteger a natureza ou você está... Não, calma aí, rapidinho. Qual a dificuldade de entender que veganismo não é sobre respeitar a natureza? Você tem que entender as diferenças, porque você falou... Natureza, e você está aí para quê? Para você mesmo, né? Entendi. Eu não tô nem pro veganismo. Não, você está nem aí para nada. Não. Eu não tô nem aí para o veganismo. Corta, hein? Você tá nem aí pra nada. Não, você tá... Não, olha só. Ao contrário de você, que disse, então, bem claro, que preferia o elefante Sandro morto do que ele no zoológico. Mas você prefere... Eu cometi apenas um falo. Eu falei, eu não tô nem aí para o veganismo. Foi apenas um erro de frase, tá? Não falei isso. Apenas eu aqui falando me atrapalhei. Só isso. Senta aqui, Franklin. Senta aí. Vamos aí, pô. É Frank. Senta aí, Franklin. Vai lá. Ué, então deixa ela falar, cara. Então, dá um tempo. Deixa eu falar. Ok. Henrique, quem começou a me interromper foi você. Então, deixa eu terminar de falar. Não, eu vou terminar de falar. Ok. Obrigada. Então, quando você fala de animais, você tem que sempre lembrar que é um indivíduo. Então, quando você fala exterminar, você está desconsiderando totalmente... Você espera eu ir falar. Espécie mesmo, você não, você então se exporta com um ser humano e só com você e sua família provavelmente, né? Porque como você é desse tipo de... Por que você acha que eu vou te matar ou alguma coisa de exterminar? E se eu estiver destruindo o ambiente que nem você defende, como todo mundo tá, pela lei. Mas é por lei ou por ética que você então você age por lei? Você age... então você age por lei e não por ética? Então se a lei for antiética, você segue a lei.
Peraí, Você não consegue deixar alguém terminar de falar, você percebeu? Ué, mas você tá colocando palavras na minha boca. Não, eu tô tentando te falar. Não, eu não coloquei nada. Se eu pudesse colocar, eu colocaria que você é uma pessoa que é inteligente. Você tem noção de que animais não são coisas, mas você são indivíduos. Com espécie, não, você confunde. Você confunde animal com objeto, Henrique. Pelo amor de Deus, eu tô falando que é um indivíduo com uma experiência de vida, assim como você tem a sua, eu tenho a minha, e que ninguém pode chegar aqui e falar que você é inferior, que você tem destruído a natureza, que você é isso e aquilo, e vai te pegar e te usufruir e te explorar. O seu ponto com o veganismo. Não, o seu ponto é que quando chega na questão de considerar os animais moralmente para respeito, ele peida. Ele peida. Não, a natureza. Então mata o ser humano que tá destruindo tudo e deixa os animais. Eu não duvido que daqui a pouco vocês venham com essa pauta de exterminar seres humanos. Não, querido, eu só deixa te. Não, eu vou falar uma coisa. Eu só. Vira 12 macacos. Só deixa eu falar. Maluco vai se você tá defendendo o meio ambiente, você tem que lembrar que quem tem que ser exterminado é o ser humano. Quem tem que ser exterminado é o ser humano, se você for defender meio ambiente. Agora, se você fala o tempo todo, se você não consegue manter, se você consegue... Agora, só deixa eu completar uma coisa. Ser humano em primeiro lugar, sempre. Ah, sim, supremacia humana. Parabéns, é sobre isso que a gente está falando. Não, humanos são agentes morais. Isso significa que a gente tem agência intelectual para considerar os animais como indivíduos. E você tem que saber que pelo menos você é antiético e imoral. Nossa, aí a moral é destruir a natureza para ela, que aí não é antiético, não. O cara, o javali pode destruir tudo, não é antiético, não é. Bom, vamos lá. Você viu que são. Você viu que os que eu vi? Você é o cara mais centrado aqui. Isso falou, é bom ou ruim? É bom. Eu não sei se você tá me elogiando ou tá falando você é um banana. Porque a parada é o seguinte. Não me importa a questão do veganismo. Deixa eu te falar rapidinho, tá faltando tempo. Deixa eu falar rapidinho. Ó, primeiro, 2 pontos eu quero tentar falar. E, por favor, não me interrompa. Se bem que você quiser interromper também, não tem problema. Bom, sobre a caça. Eu acho que tem um outro ponto interessante sobre a caça, porque a gente ficou falando de javali. Eu acho que a cultura da caça... Deixa eu falar da cultura da caça, que pessoas que saem para caçar, seja onde forem, e mostram os animais como troféus, como grandes conquistas. E eu vejo com muita preocupação isso... O que isso representa, por exemplo, para adolescentes que estão no meio urbano e que o contato que eles têm com animais é cachorro, gato, que no caso eu imagino que você acha que respeita mais, imagino eu, nessa escala de respeito que parece que você tem em relação a cada animal. E isso vem, de uma forma ou de outra, trabalhando uma cultura que depois a gente reclama o que está acontecendo, por exemplo, no Discord, com adolescentes e jovens... Bom, essa é a primeira coisa. Não estou dizendo que dizendo que é a caça diretamente, mas a caça tem relação direta com a cultura. Eu jogava videogame de Resident Evil. Tua mãe falava isso? Resident Evil eu ia matar. Tua mãe falava isso? Assim como minha avó falava. Tua mãe falava isso? Você via filme de terror, você vai... Era jogo, né? Não. A caça é um jogo. A caça não é um jogo. Não, peraí. A caça, eu não estou dizendo que está... É isso que acontece. Eu estou dizendo que é uma cultura que estimula a violência. E a segunda coisa que eu queria dizer... Um jogo de videogame, ele automaticamente vai ser violento. Bom, a gente viu que eu não falei de videogame. Quem falou foi a sua mãe para você quando você jogava. Essa é a pergunta. Não, eu não acho isso. Meu filho brincava e ia bem. Outra coisa... Não brincava com videogame, não com caça. E ele jogava jogos de tiro, alguma coisa? Jogava. Você acha que ele vai virar um assassino? Não estou falando isso. Eu estou falando que a caça é uma cultura que leva à violência. Não estou dizendo que diretamente acontece. Não, eu sei, depende, claro que depende. Mas deixa eu só comentar aí. Na África, que ecologicamente são muito mais... Esse vai entrar na ecologia. Sim. Eu estou puxando para o assunto caça em si, não a ecologia. Sim, mas às vezes assunto que eu trouxe, eu pedi... pode trazer um... eu não vou debater isso porque teria um outro aspecto que eu acho que os colegas já falaram. E a segunda coisa que eu acho que é mais uma informação... que vocês falaram sobre animais sentem, não sentem, tem consciência, não tem. Você deve saber que em 2012 a gente teve a Declaração de Cambridge da Consciência Animal. Mais de 20 cientistas, inclusive na época, eles eram de várias vertentes. O Stephen Hawking foi um dos que assinou, apesar dele não ser da área, mas ele era proeminente cientista. E o interessante é que Philip Lowe,
que foi quem montou isso, um cientista, neurocientista. Quando terminou o estudo, perguntaram para ele o que aquilo tinha impactado na vida dele. E ele disse, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que o certo era eu virar vegano. E daquele dia em diante ele virou vegano, por conta do conhecimento da neurociência que ele tinha e o que ele encontrou nos animais. Eu não estou falando que você... não estou falando que você precisa ser vegano. Se a sustentabilidade, ele mudava ele estuda. Opinião. Eu não estou falando que você ou qualquer um deve ser vegano, mas a gente deve olhar os animais como seres que merecem o respeito por si só, por tudo que eles representam. Mas uma coisa é o espécime e outra coisa é a espécie. Não, mas eu falei da espécie. Eu entendo que você pensa da espécime, mas eu estou falando do indivíduo, que eu imagino que você deve saber que tem alguma importância. Você falou 15 minutos. Pô, não, você 15, falou porra. Você falou todo esse momento e eu não consegui, eu não falei. É verdade, é justo ele falar. Eu queria pelo menos falar. É justo ele concordar. Ó, cara, mas eu concordo contigo em um monte de pontos. Claro, pô, não tem como não concordar com isso, pô. São justamente aqueles pontos aonde o vegano não deveria se meter. E ele se mete, como por exemplo... você precisar de exterminar animais exóticos da natureza, como, por exemplo, você precisar de animais para fazer vacina, como você, por exemplo, usar de sustentabilidade, como você, por exemplo, até mesmo a caça, velho, que em alguns países é melhor que você caça do que você extermine a floresta para plantar soja. A gente sabe que a sustentabilidade... Não, legal. Nesses pontos a gente se discorda. Tá, sustentabilidade a gente sabe que tirar os animais do prato é a maior atitude que a gente pode fazer para respeitar o meio ambiente. A gente sabe disso. Mas não acontece isso. Você sabe que não acontece isso. Mas não acontece isso. Não acontece isso. Tá, vamos lá. Muitas ONGs de resgate animal causam mais dano ecológico do que benefício ao tentar salvar espécies invasoras. Vocês não variaram, né, velho? Vocês não variaram. Tinha que ter variado. Ah, é? Por quê? Ah, é legal, pô. Ah, é? Tá ruim, né? Deixa eu falar. Henrique, olha só. Todos os problemas que a gente vê de desequilíbrio vêm muito da maneira que a gente se relaciona com os animais, da maneira que a gente olha para eles. Tipo, é muito claro isso. A gente está arrebentando com o planeta com a maneira que a gente trata eles. E olha que eu nem gosto muito de focar na sustentabilidade, porque eu penso assim, se a gente for encarar dado e tal, você está certa, tem várias colocações suas, tipo, é mais sustentável para uma pessoa num lugar árido, por exemplo, explorar um animal do que plantar muitas vezes, né? Mas só que é também mais sustentável para ela ter um filho, explorar o filho dela na lavoura, do que contratar alguém de longe. Aliás, isso foi feito pela humanidade a história inteira, né? Muitos seres humanos tiveram filhos só para colocar eles na lavoura. Você acha que isso é correto? Era o método de vida que existia. Não, eu não estou fazendo um julgamento assim, tipo, eles deveriam ser presos ou qualquer coisa, mas você percebe que é errado. Mas espera. Mas é imoral. Olha você só, ter você colocou naquela... para colocar elas para trabalhar, você acha isso imoral ou não? Sim ou não? Se você vive num meio deserto... Você não conseguir falar não Claro, porque você está levando... Você está fazendo uma coisa não, eu estou falando de indivíduos vulneráveis que não têm poder de consentimento informado. Quem disse que essa pessoa está explorando o filho, se o filho vai ser o dono da terra, e se eles estão vivendo... Uma criança. Não, olha só. Eu estou falando de criança. Não, eu não falei de filho. São coisas diferentes. De criança. Você está falando de uma época onde a pessoa não tinha nada. Até hoje em dia acontece isso, Henrique. Você acha que alguém... Você acha que alguém que vive no interior, sem ter o que comer, a criança não vai ajudar a mãe? Henrique, você está pegando uma situação de fazer extrema... O quê? Vai dar um iPhone para a criança ficar... Você está pegando uma situação de extrema vulnerabilidade e usando. Não estou falando disso. Lá. Eu estou falando tá de uma maneira... Querer. Eu não conheço nenhuma família que faça isso por querer. Não, o quê? Uma família que tem filho para trabalhar. Então os pais tiveram filho à toa. Tipo assim, não faz sentido isso, Henrique. A maioria... Você pode ter filhos? Boa parte... Que isso, Henrique? Então eu não estou entendendo. Henrique, não tá. Então, não. Deixa eu te explicar. Não, desculpa. Peraí. Eu te explico de novo. Então. Ninguém quer ter filho para a humanidade, a história da humanidade inteira, a humanidade teve filho para colocar na lavoura, porque não ia ser sustentável para ele plantar na lavoura sozinho. Ele precisava de mais gente. Não, isso é fato. Para viver. Não, agora, isso não foi proposital. Criança e animal não humano... As pessoas não fizeram propositalmente, cara. Isso não foi proposital, velho. Gente, agora a gente vai ser proibido... Ué, mas o cara é indígena, ele tá lá, o filho vai ter que caçar, vai ter que... A pergunta original é que as ONGs mais atrapalham do que ajudam, não é isso? Vivem do problema. Você tem evidências disso? Eu tenho os santuários, por exemplo, é um deles. O Santuário dos Elefantes, de certa forma, é um problema para os zoológicos, porque você
demonizou, inclusive o seu grupo e o grupo da Luísa Mel. O meu grupo. O mesmo grupo da Luísa Mel. Demonizaram os zoológicos durante 20 anos e os zoológicos são imprescindíveis para a preservação ambiental e estão atreladas à dissertação de mestrado, tese de doutorado, produção de artigos científicos, reintrodução de animais na natureza, como, por exemplo, acontece no Zoológico de Ribeirão Preto, são importantes para receber... Cara, você já trabalhou com resgate de fauna? Eu não estou aqui para falar da minha vida. Tá, mas já trabalhou? Eu já trabalhei com muita coisa. Resgate de fauna silvestre? Já trabalhei. E você sabe que, então, se você trabalhou, você sabe que a grande dificuldade que qualquer município tem é de levar esses animais para um CETAS para que eles sejam reabilitados. Você precisa de fazer isso dentro do próprio município. Isso sai do bolso da galera, sai do dinheiro da galera, ou seja, a gente faz de improviso. Se a gente tivesse zoológicos que foram demonizados por vocês, os zoológicos poderiam estar ajudando nisso. Então você acha que a solução dos CETAS e dos CRAS é a existência de zoológicos particulares que fazem receita? Sem sombra de dúvida, é receita que poderia estar ajudando nos CETAS. Por que você não trabalha para que essa receita venha de outro lugar? Tipo qual, por exemplo? Governo federal? Já vem do governo federal. E por que não vem mais? Exatamente, esse é um grande problema. Por que você não trabalha? Por que você não trabalha para isso? Todos os dias a gente trabalha para isso. Se você acompanhasse o meu canal, você saberia disso. Eu não acompanho. O que eu vejo muito... Por isso que você não sabe nada de biologia. Eu acho... eu acho que todo biólogo sabe alguma coisa que o outro não sabe. E uma coisa que me impressiona em você, primeiro que você diz os humanos em primeiro lugar e o resto, segundo a minha vontade. Nem falei isso. Primeiro lugar, não. Você agora há pouco falou que não se preocupa com a natureza. Inclusive você, como biólogo, aprendeu isso também. Primeiro lugar, a vida humana. A vida humana, velho. Quem me ensinou isso? Como é que você sabe que eu aprendi isso? Humana. E a ecologia, ela existe. Isso segundo quem? Tem 30 pessoas aqui que não concordam com a maneira como você pensa. Beleza, você passou num concurso de analista ambiental. Você está no meio da mata, não tem nada de errado com você. De repente aparece uma onça e tem uma criança e você tem uma arma. O que você faz? Gente... Isso é humano. O que você faz? Você mata a onça ou deixa a onça atacar uma criança? Você percebe que você está fazendo... Isso, não respondo porque isso é um absurdo. Mas é nesse você aspecto criando... que eu falei. Quantas vezes isso aconteceu com você? Quantas vezes você teve que decidir entre uma onça e uma criança? Mas se eu tivesse que decidir, seria criança. Só que você está decidindo contra os animais por muito menos. Você falou que o elefante podia morrer se ficasse no zoar. Então tá bom, já que você quer falar tanto isso desde o começo do programa, me diz uma coisa, se você tivesse alguém que fosse muito importante para você, que está num lugar que é deficitário no atendimento, na assistência dessa pessoa, estou falando de uma pessoa, e houvesse uma possibilidade dessa pessoa usufruir do melhor estado de tratamento, você faria isso? Melhor estado de tratamento, sem dúvida nenhuma. E não é o caso de um elefante saindo de um recinto absolutamente empobrecido do ponto de vista ambiental e ir para um lugar especializado no tratamento de elefantes. Isso não é uma melhora? Não foi o que você falou. O que você falou era melhor ele morrer do que ficar no zoológico. Mas me diz o seguinte... Isso, sim, eu falei e eu estou querendo explicar. Eu tenho esse vídeo aí. Sim, tudo bem, mas eu estou querendo explicar. Você vai ouvir a explicação? Explica, tenta. A sua pessoa que você tanto ama, ela poderia sair de um lugar que é precário para um lugar melhor. Vamos imaginar que ela está no hospital... Lugar melhor, Franklin. Mas vai deixar eu explicar? Melhor, já respondi, é um lugar melhor. Não, vai deixar eu explicar? Só que melhor do que morrer, agora do tipo, não, melhor que ela morra, você olha só, essa pessoa ela precisa ser deslocada, por exemplo, do município de Macaé, onde você é professor do ensino fundamental, e elas têm que ser transferidas para o Sírio-Libanês. E esse transporte precisa acontecer por helicóptero. Você vai deixar de transportar essa pessoa do Sírio-Libanês? O vídeo está lá. É melhor que ele morra do que... O vídeo tem 1 hora, a única coisa que você comenta é isso porque você não tem condições técnicas de refutar qualquer coisa que eu falei no vídeo. Se assistisse meu canal, sabia de biologia. É uma piada esse cara. É uma piada. O cara vem discutir fantasiado. Ué, meu irmão... É o meu estilo. Tem um monte de... Olha só, tem pessoas aqui com olhos pintados, tatuagem. Qual é o problema? Você tem preconceito quanto a isso, velho? Eu gosto de estar assim. Não, fique fantasiado. Eu gosto de estar assim. Faça isso. Tatuagem. Sim, cara. Tem um monte de tatuagem. Qual é o problema? Eu não tenho culpa, é careta, velho. Careta? É, pô. Eu gosto de ser assim, cara. Hã? Qual é o problema de eu ser assim, Nada, gente? só engraçado. Pô, tá beleza, pô. Bom, então, eu não sou bióloga, né? Então, mas eu vou falar assim, só uma visão assim. Os animais invasores, não vou falar especificamente do javali, do caramujo, blá, blá, blá.
Até porque o pombo também é um animal invasor, né? Porque ele não é nativo daqui. E eu só entendo um pouquinho de pombo, porque eu tenho 5. Mas, assim, os animais invasores, eles não escolheram estar aqui, né? Não. Então, eles invadiram por quê? Por conta de uma ação humana. Então, assim, toda vez que o humano, né, que realmente, como alguns falaram, é a maior praga que tem, porque está o tempo todo degradando o meio ambiente, né? Mas tudo bem, por uma questão moral, né, por conta de leis, a gente não pode sair exterminando os humanos. Bem, não aparece nenhum vegano louco querendo exterminar o humano. Não, assim, é porque... Mas eu já ouvi, tá? Então, na verdade, eu acho que aqui a gente fica um pouco à flor da pele, né? Porque, assim, é o entretenimento aqui, né, do debate. Sim. Então, assim, na verdade, quando você fala, né, que os humanos querem exterminar os outros humanos, os veganos querem exterminar os outros humanos, vamos ter calma. Eu já vi isso. Não, mas é da mesma forma que às vezes a gente vê, como você falou aqui algumas vezes, eu já vi vegano que come uma carninha de vez em quando. Ele simplesmente não era vegano. É falar-se do falso Um vegano que quer matar outra... É um assassino, né? Então, peraí. Porra, toca aqui. Né? Tá bom, ok. E assim, a gente também está o tempo todo degradando o meio ambiente, está degradando os animais e por aí vai. O veganismo é só uma coisa. Todos esses temas que você trouxe, né? A gente fala um pouco de veganismo, porque o veganismo é uma coisa. É não ver animais como recurso. Ponto. Ok, tô com vocês. Só não se mete na área ambiental. Tá. Mas peraí. Não, mas peraí. Calma aí. Na área ambiental, qual é a área ambiental? Como, por exemplo, impedir um trabalho do... A gente falar do javali. Exato. Não, mas é óbvio que a gente... Mas assim, eu sou contra.